Presidente, público que nos assiste, nos acompanha pela TV Assembleia, eu gostaria de dizer só uma coisa. Às vezes somos criticados por mudar de opinião, por mudar de voto. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz quando o Supremo Tribunal Federal mudou a opinião e começou a dar efetividade às suas decisões, condenando aquelas pessoas que já haviam sido julgadas em segunda instância. Eu fui para a rua para que muita coisa começasse a mudar. Em que pese, como advogado, deputado Gerson Claro, já falei muitas vezes a Vossa Excelência, que a Constituição é clara. A Constituição é clara, mas a população, quando o Supremo Tribunal fez isso, comemorou a mudança do Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, em menos de 31 anos da Constituição, que por acaso coincide com a minha idade, já é a quarta vez que o Supremo Tribunal Federal muda de opinião. Bateu essa DIN lá, que estão todo mundo criticando. Ah, é inconstitucional, é ilegal. A próxima que bater, se for dessa casa, pode ser considerada constitucional. Qual é a segurança jurídica que Vossas Excelências têm na Suprema Corte do país? E eu falo isso com fundamento, porque hoje o Código de Processo Civil prevê como princípio a estabilidade precedente de decisões. Eles mesmos não cumprem a decisão dele. Não serve para mim as decisões do Supremo Tribunal Federal. Se tem, deputado Barbosinha, com todo respeito, se é uma coisa unânime e pacífica, com a devida vênia me curvo ao que está escrito na Magna Carta. Agora, se há a opção de tergiversar contra a população, e nós temos dois argumentos, estarei sempre com a população, ainda que deputado Lídio Lopes for preciso mudar um voto. Se há clima para considerar que o que essas concessionárias fazem com a população, e conosco, que também pagamos conta de energia elétrica, de água, etc., impostos, e encargos que lá, de maneira escusas, estão incididas, e serão, pelo Supremo Tribunal Federal, ou STJ, não sei quando, a passos curtos e não a passos largos, também declarado inconstitucional. O deputado Evander Vendramini cansa de nos ensinar que há um gato dentro da própria conta de energia elétrica. Então, apenas para defender o mérito desse projeto, sem entrar naquilo que nós já discutimos, é importante dar esse recado para a população que não aguenta mais. A população que há pouco tempo atrás, eu confesso, sou advogado, sou militante, fui para as ruas, pedi voto, eu não sabia que eu pagava a conta daqueles que desviam energia elétrica. Isso é legal, isso não é imoral. Na hora de cobrar do coitado, que não pagou, deputado Cabalmi, pela crise que está o país, pela crise de arrecadação que está o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e que com o mesmo argumento quer convencer os deputados estaduais a votarem um pacote importante de reformulação que nós precisamos discutir e refletir. Mas o mesmo argumento tem que servir em prol da população que não tem condição. Ou o cara que não pagou energia elétrica porque ele tem condição. É básico, é um serviço público essencial. Nós vamos descarregar isso na população? Chega! Vamos dar uma mensagem. Se eles entrarem com ação e for mantida a declaração de inconstitucionalidade, problema é deles, que gastaram com grandes advogados, que deram dinheiro para grandes colegas advogados para fazer um bom trabalho e conseguir um resultado nas cortes mais altas de justiça. Da minha parte, não vai ter contribuição. Nós precisamos endurecer... Concederei, apenas para concluir. Nós precisamos endurecer a mensagem contra essas práticas abusivas em face do consumidor desamparado, vulnerável, em condição de hipossuficiência reconhecida, porque ele não pagou a conta, que ele não tem dinheiro. Nós não podemos mais admitir esse descarrego em cima.
Nós não podemos admitir que a população acredite que aqui nós não façamos nada para beneficiar. É só desgaste, é só problema. Na hora de dar notícia ruim, somos os primeiros, infelizmente, como caixa de ressonância, a ser porta-voz de notícia ruim. Eu cansei de ser porta-voz de notícia ruim. Eu vou enfrentar, e se tiver um outro poder, um outro sistema de controle, que assim o faça. Pelo menos eles gastaram com isso. Eu vou ficar do lado da população, concedo à parte ao deputado Gerson Claro, com a devida vênia de sua fundamentação diferente. É isso que acrescenta e traz poder para a democracia. Concedo à parte ao deputado Gerson Claro. Deputado, eu quero parabenizá-lo parcialmente, porque isso aqui é um parlamento e isso é democracia. Todos aqui têm direito, e esse é o princípio da democracia, de pensar diferente. No que diz respeito ao que as concessionárias, por conta de concessão, por conta de contrato, fazem com a população, não é só o senhor. Nós estamos todos, como o senhor disse aqui, eu vou repetir a sua fala. Respeito a posição de Vossa Excelência. Estão de saco cheio, realmente, com os abusos. Agora, nós não podemos... e aí, deputado, eu gostaria até de pedir os números, depois eu vou fazer questão de trazer esses números, senhor presidente. O que nós estamos fazendo, quem votar a favor do projeto, o que vai estar fazendo, e tem que ter consciência disso, vai fazer de acordo com a concessão e de acordo com o contrato vigente hoje. Se os deputados federais se mudarem na ANEEL, se mudarem a concessão, pode ser outra coisa. Como disse o deputado Felipe, não pode repassar, vai tirar do lucro. Se mudar isso, eu mudo a minha fala. Mas hoje, aprovando esse projeto, quem vai pagar a conta é quem paga a conta em dia. Nós estamos votando aqui para aquela pessoa que não paga a conta, na hora que religar, vai religar, o mesmo exemplo que o deputado Enovan deu aqui. O seu vizinho não pagou a conta, aí vai desligar e vai religar. Você vai pagar para religar a conta dele. E nós temos a população, a maioria é que paga em dia. Cerca de 90 e poucos % da população paga a sua conta em dia. Nós estamos votando contra 90% da população. Eu vou votar a favor de 90%. 90% paga em dia. E quem votar a favor do projeto vai estar votando para os 90% que pagam em dia pagar a conta dos 3 ou 5% que não pagam em dia. Tem que saber que é esse o voto que está dando hoje aqui. Perfeitamente. Deputado Gerson Claro, com respeito da fala de Vossa Excelência, então acho que se o que Vossa Excelência diz é verdade, eu proponho que nós façamos aqui uma reflexão, inclusive a ponto de pedir vista, e esse plenário aprovar a vista desse projeto, para fazer o seguinte cálculo: quanto que arrecada, deputado Gerson Claro, com os furtos, roubos, desvio de energia? 1 milhão? Quanto que nós vamos tirar da Energisa se autorizarmos taxa de religação dos 10% que esteja inadimplente? Vamos ver o que é maior. Vamos ver o que acontece de maior, se uma medida não compensa a outra, ou se não acontece, o que eu desconfio, e preciso de dados técnicos, por isso talvez um pedido de vista. Vamos ver qual é o lucro que eles obtêm conosco, cobrando da gente desvio e furto de energia, e vamos ver quanto que os coitadinhos que não pagaram uma conta de 50, 100 reais, vão ter que pagar com a taxa de religação. Vamos ver o tamanho, se essa é a discussão meritória aqui, de mérito, eu me proponho. Façamos um pedido de vista e esse plenário decida. E vamos requerer informações. Não é matéria de CPI, é matéria desse projeto do mérito de saber qual é o lucro e qual é o prejuízo com uma medida. Simples, eu critiquei os depósitos judiciais, o CNJ suspendeu. Nós não tínhamos o número oficial do escalonamento, de como seria devolvido, em que pese a segurança. Está lá. Votamos contra, o CNJ suspendeu. A emenda vai ficar pior que o soneto. E eu prefiro
tocar música junto da população que sofre e canta para amenizar o seu sofrimento. É o que penso, presidente Eduardo Rocha, e sugiro aos colegas que, se quiserem fazer um pedido de vista para melhor estudar, contem com a colaboração e contribuição desse parlamentar.